Boa noite, começando aqui a live com o Marcelo Bueno. Deixa eu mandar uma mensagem pro Marcelo aqui pelo... Olá, sejam bem-vindos. Hoje é a minha live com o meu convidado Marcelo Bueno. A gente vai falar sobre os erros que os estudantes de tarô cometem ao começar. Só esperando o Marcelo entrar aqui na live. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Aguardando aqui chegar o convite para eu autorizar. Você mandou a solicitação? Ainda não apareceu aqui, não. Ah, agora apareceu. E Lucas, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem com você? Tranquilo. Consegue me ver e ouvir bem? Perfeitamente, o som tá ótimo. Beleza, então. Inclusive, tá Diga um lá. som. Melhor áudio das lives que eu tô fazendo, esse foi o melhor áudio. Vamos Então, falar meu de querido, tarô? vamos falar de tarô, sou preferido, A gente gosta disso, né? não é? Então, rapaz, eu queria, como eu sei que o Instagram ele tem esse problema de que ele demora a avisar as pessoas que a gente está online, então é sempre bom a Sim. gente dar uma enrolada no comecinho, porque as pessoas vão se dar conta de que a live começou lá 10 minutos depois que a gente, de fato, começou a conversar, né? Então, vamos dar um Não tem tempinho para o pessoal problema. chegar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma curiosidade mesmo que eu tenho, né? Eu sei que você... Já fiz curso com você, mas eu não sei muito sobre a tua trajetória. Então, eu queria que tu aproveitasse e contasse um pouquinho sobre a tua trajetória com o tarô, como foi que você Então, começou. esse ano eu fiz 31 anos de tarô. Então, Você tem eu mais fui tempo a de minha tarô mãe, do que eu tenho de vida. muito aluno meu, né? Então, tipo, eles acham engraçado isso, né? E, enfim, faz parte do processo. Sou de uma geração, né? Eu, Giancarlo, né? Tem um pessoal velha guarda que mais ou menos começou com a diferença de 2, 3 anos. Acho que o Jean tem mais tempo do que eu. Enfim, no Boa meu noite, caso em Jean. especial, eu não tinha um histórico efetivamente de coisas místicas e tudo mais. Não aprendi tarô com a avó, né? Estou quebrando a tradição aqui. Todo mundo fala que aprendeu com a avó, né? Eu não tinha nada de vó com essa Eu também história. não. Minha avó é evangélica, eu não tive. A minha avó, par de pai, é testemunha de Jeová, né? Já foi, Pois né? é, a Já não minha é está mais aqui, né? Meu assembleiana, avô era pastor. falido. E por parte de mãe também, a minha avó era muito católica, né? Daquelas que botava o nome dos outros na Bíblia, e sabe Deus lá que estava pedindo ali, né? Mas enfim. Mas a minha mãe gostava muito de frequentar cartomante. Então, assim, eu morava no subúrbio aqui do Rio, né? Campo Grande. E eu acho que minha mãe conhecia qualquer pessoa que você falasse do tipo, joga carta, arrota giló, e joga búzio, e a peteca e conta. Ela sabia quem era, já tinha ido alguma vez, dava tipo 3 estrelas, 4 estrelas, né? Então, assim, era o ranking oficial, né, da região. E aí, em algum momento, eu mudei para Tijuca, e aí, aqui na Tijuca teve a primeira loja esotérica, né? Porque antigamente era só casa de macumba, né? Que era o termo padrão, né? E aí, né? Então, aí, em algum momento surgiu o Esoteric Shopping Center, que era uma casa de macumba gourmet, né? Então, assim, A você tinha cara do filme. tarô, né? Tinha uma coisa mais bonitinha, vendia um gnomo do Além da Lenda, né? Aí tinha, né, uns quiosquinhos para você ter atendimento, né? Então, você tem atendimentos variados, né? Então, cartomantes, astrólogos, quiromantes, né? Então, essa salada. E aí eu fui com ela uma vez para poder conhecer a loja, e eu não lembro por que cargas d'água ela resolveu pagar para eu fazer uma consulta. Ela não Pra julgou. você fazer. Para mim, né, para eu fazer uma consulta. E aí eu fui lá,
Eu já tinha acompanhado ela de outras vezes, né? Então, aquela coisa bem de cartomante de subúrbio, né? Tipo, pelas portas da frente, vai entrar, não sei o quê, né? Então, aquele linguajar, né? Que Eu são lembro palavras disso, eu lembro disso. vão sendo Até o jeito de costuradas. pagar, você tinha que pagar de um jeito certo, né? Eu lembro. Não, muito dessa história. E aí, quando eu fiz esse jogo com essa mulher, que eu não lembro mais o nome dela, eu achei absolutamente incrível, porque não teve nada que, tipo, assim, com caráter preditivo, mas, assim, quem você é, o que você está fazendo e quais são as suas possibilidades reais. E eu saí dali, tipo, eu lembro que ela jogava com Tavaglione, naquela época a gente não via baralho importado por aí, né? Era tudo Marseille, né? Mal e porcamente aparecia um Eight naquela ocasião. E eu saí de lá completamente encantado. Né? Eu falei assim, cara, aí eu voltei para a balconista, né, lá da loja, assim, como é que eu faço para aprender isso? E ela falou assim, olha, no prédio aqui do lado tem o Henrique, que ele é professor de tarô, toma aqui o telefone dele. Aí eu liguei, sei lá, tipo, comecei 2 semanas depois, ele estava montando uma turma. Éramos 3 pessoas, depois 4, assim, da morte para frente. E Que simbólico, né? não, porque a pessoa que chegou na carta da morte foi a pessoa que eu acabei casando depois, né? Mas enfim, é por isso que eu tenho tudo na memória. Não é por acaso que eu Em tenho esse tipo retrospecto, talvez não tenha sido uma boa ideia. né? O tarô fala, né? Então, assim, e aí foi muito legal, né? Então, o Henrique tinha a história e era bem aquele curso clássico, né? A gente vai falar sobre isso aqui agora, então faz parte também dessa conversa, porque naquela época você não tinha tempo de curso de tarô. Você tinha um curso de tarô. Ele acaba quando tiver que acabar. Então era aquela coisa de você ter lá, sei lá, que a pessoa marcava que a aula ia ter 1 hora, 1 hora e meia, tinha 2 e 2 e blau, né? Porque a gente ia para casa dele, a gente tinha aula, todo mundo apertado no quarto dele, né? Então, assim, entre a cama, o guarda-roupa e a porta, né? Fica todo mundo lá meio que se encoxando para poder conseguir abrir o pano e tudo mais. E você tinha lá um período para falar do arcano e depois tinha uma prática. Então, toda aula tinha um jogo e era isso que dava para você, né? Então, assim, ouvindo a aula do louco. Então, você não sabe mais carta nenhuma. E aí você faz lá um joguinho para saber o que tem na sacola do louco, para onde ele está indo, quem é o cachorro, sei lá. Umas construções de jogos que eram muito em cima, às vezes, da imagem do arcano daquele dia. E você não sabe o que é o mundo, mas olha para a carta. O que essa carta diz para você? Ou o que passa para você uma torre? O que passa para você uma lua? E vai construindo esse lugar de flertar com as imagens. Isso é muito importante. E aí eu fiz o curso completo com o Henrique, sei lá, arcanos maiores, arcanos menores, sei lá, humano e blau, qualquer coisa nesse sentido. Logo depois eu fui fazer curso com a Vera Martins, que na época eu ainda considero a Vera Martins a papisa do tarô, né? Então, naquela época Eu a já Vera... li você mencionando ela em um artigo sobre o tabuleiro, se eu não me engano. Sim. E, no entanto, eu já pesquisei, assim, não achei nada, alguma coisa escrita. Ela tem livro publicado, alguma coisa para poder conhecer? Ela tem um livro publicado que, dependendo da versão, ou vai ser o Tarô de Marseille, ou vai ser Espelho Meu. O mesmo conteúdo, só muda o título conforme a edição. E esse livro é um livro baseado no tabuleiro, na versão do que a Vera me ensinou. Eu aprendi o tabuleiro com o Henrique. Então, falar, tipo, aula do Eremita. Vou até anotar aqui para eu não esquecer. A aula, sei lá, da roda. O Henrique foi, trouxe o tabuleiro, e no momento que eu vi aquele jogo, eu falei assim, é o jogo do meu coração. Tipo, desde aquele momento, eu já ficava jogando com o tabuleiro, exercitando o tabuleiro, aquela coisa toda. E aí eu não só fui fazer o curso com a Vera, que era considerada a grande senhora do tarô do Rio de Janeiro, como a Vera também dava um curso do tabuleiro, que nem foi um bom negócio, né? Mas assim, ela era bem conhecida por causa disso. Por que eu digo que não é um bom negócio? Isso também faz parte do nosso processo aqui de conversa. Porque quando eu aprendi o tabuleiro sabendo assim, qual o significado da casa, eu coloco lá, uma carta saiu ali e eu crio uma história. O curso da Vera, assim como o livro que ela tem, ela vai dizer assim, o que é o mago na casa do louco, o que é a papisa na casa do louco, o que é a imperatriz na casa do louco, e vai fazer uma receita de bolo descrevendo 22 cartas em cada uma das 22
casas. E isso para mim foi uma bomba depois, porque eu começava, vinha um impulso, e aí tipo assim, mas a Vera falou que tal posição, em tal, né, Ó, tal carta. o Diego Pio falou aí que conseguiu o livro. Eu vou até pesquisar agora que eu tenho o nome, porque eu já tentei pesquisar pelo nome dela e não achei, mas talvez com o nome do livro eu acho. Mas Tem deixa eu na ver. Amazon, depois eu te passo o link, se precisar, mas é um livro, ele vai, desaparece, daqui a pouco volta, mas é bem tranquilo de encontrar. E aí, eu fiz o curso inteiro com o Henrique, fiz o curso inteiro com a Vera Martins, também um ano e tal com ela. Em algum momento eu peguei uma rabeira da Gilda Teles. A Gilda Teles, a mãe da Gilda Teles, foi quem traduziu a Rachel Pollack aqui no Brasil. Então, os dois volumes da Rachel Pollack, né, de Sabedoria, foi tradução da mãe da Gilda. Que hoje em dia a Gilda diz que foi ela que traduziu. Então, não sei se foi a mãe, foi ela, mas enfim, estava lá, né, na casa. E ela não só dava o curso baseado no Waite, mas praticamente ipsiliteris a maneira como a Rachel Pollack via. E aí, na época, essa mesma namorada que apareceu lá do Arcano 13, lá no Henrique, ela estava fazendo o curso com a Gilda Falar e em eu Rachel peguei. Pollack, olha só. Não, pois é, eu vi que você me citou hoje no Eu sou apaixonado por stories ela. aí. E aí, eu cheguei a fazer arcanos menores com a Gilda. Não fiz maiores, fiz menores. E era uma coisa legal, porque na época, isso tem que dar o braço a torcer, isso 30 anos atrás, né, 29, né, vamos considerar aqui, né, o tempo que já estava rolando, não tinha tecnologia, né, de ponto. Então, a Gilda tinha cada lâmina do tarô, né, do Waite, em slide. E ela tinha um carrossel, né, então, só a gente velha vai lembrar o que é um carretel de slide, né, um Nossa, eu carrossel de lembro, eu slide, né. lembro. Pois é, então, mas o pessoal novo aqui, tipo, o que é isso, né? Então, e aí ela morava em Ipanema, e aí tinha uma sala, que a sala basicamente era só de uma sala de jantar, recepção, mas tinha uma outra sala que praticamente era só espalhado o almofadão, que era onde ela dava aula. E aí tinha um pedestal no centro dessa pedestal, sei lá o nome disso, né? Mas enfim, tinha um suporte no meio da sala, onde ficava esse projetor de slide, e ela projetava cada uma das cartas na parede da frente. Então, antes de aprender cada carta, tipo, luz apagada, aquela carta enorme na parede, tipo, atravessa esse portal. Então, o que é a experiência de você atravessar uma carta e você ter uma experiência ali de imaginação ativa, de conversar com página de espadas, ou conversar com 10 de paus, ou conversar com 3 de copas, né? Então, Quem ensina muito essa metodologia de você entrar na carta é a Mary Kay Greer, que trabalha muito com a Pollack. tudo ali, Ensinam tudo juntos primo. Pois é. Então, muito bacana isso. E aí, assim, eu sempre tive essa cachaça de estudar tarô pelo prazer, porque minha carreira é toda na área de marketing, eu não tinha o menor interesse de exercer essa atividade em si. No comecinho da internet, eu fiz parte da lista que começou com Equinox, depois teve que mudar para Solstix, né, porque Equinox era o nome registrado lá dos telemites, aquela coisa toda. E foi a primeira... foi o primeiro grupo em rede social a discutir esoterismo. Então, também, de novo, tem uma galera velha guarda aqui. Eu, na época, assinava como Uder Pendragon, o Grande Dragão Vermelho. Então, sempre tinha saudações do Grande Dragão Vermelho, né? E ali era um lugar que, naquela época, pelo Yahoo Groups, a gente ficava trocando um e-mail, né? Então, cada vez você mandava um e-mail, todo mundo recebia, você responde, todo mundo recebe. Então, não é essa coisa hoje de Instagram, de você colocar o Grupo feed de WhatsApp, né? né? Então. Né? Não, pois é. Então, eu comecei a criar nome naquela época. Então as pessoas começaram a ter uma curiosidade de quem era o Uder, né? Porque aí não tinha foto minha em lugar nenhuma, porque eu tinha uma carreira no marketing, né? Eu já tinha tido problema na primeira empresa que eu trabalhei. Eu estava estudando tarô, tipo assim, esse cara aí é meio estranho, né? Tipo, a gente não deu um pacto com o demônio, né? Então, quando eu saí, eu falei assim, cara, eu não abro mais a minha boca para falar para ninguém no meu meio corporativo que eu lido com tarô. Então, se alguém falasse assim, Iemanjá, a Senhora dos Ventos, assim, nossa, então a Iemanjá deve estar zangada hoje, né? Está ventando demais. Tipo assim, dane-se se a pessoa está falando uma grande asneira. Porque, tipo, eu não sei. Né? Então, no máximo, em algum momento, as pessoas descobriram que eu era budista. Mas como é budista uma coisa cool, budista pode ter. Né? Então legal. Então, sim, passa muito por esse lugar. E aí,
13 anos atrás, eu estava com a vida meio virada de cabeça para baixo, e aí eu fui procurar uma orientação, e aí eu fui para mim, procurar orientação é uma coisa meio complicada também, né? Sou meio carne de pescoço. Mas eu falei, tipo, tô fudido, tenho que ir lá conversar com alguém. E aí, quando cheguei na frente da pessoa, ela olhou para minha cara, tipo, pois é, né? Você acha que todas essas coisas vieram na sua mão só para você se distrair? É só para ser um hobby? Não, não é. E eu falei assim, tipo, já começou a consulta, né? Tipo, tá falando comigo, né? E era, né? Então, assim, olha, aí vem essas histórias, né? Tipo assim, você veio, né? Você se comprometeu com isso, né? Eu nunca entro muito nesse mérito, né? Nunca dou esse tipo de recomendação para as pessoas. Mas, enfim, com a recomendação que eu recebi, e do tipo, trabalha aí, meu irmão, né? Você está aqui para multiplicar. E aí foi nesse momento que surgiu os Zéfiros. E aí a ideia de criar os Zéfiros, já tinha tido vários blogs antes disso, né? Então, Pomegranate e alguns outros, né? E sempre falando sobre coisas místicas, né? Um falava só sobre Kabbalah, o outro falava sobre tarô, o outro falava de coisas variadas dentro de misticismo, enfim. Eu criava os blogs, dava na paciência, eu apagava eles, aí criava outro, enfim. Uma coisa meio maluca. Mas aí eu criei os Zéfiros e eu falei assim, então tá, então eu vou anunciar que eu atendo, vou anunciar que eu dou consulta, que eu atendo, que eu dou aula, e ok, então, o problema é esse, então vamos ver. Se continuar dando merda, se for assim, eu estou fazendo a minha parte, né? Só que desde então a coisa começou a acontecer, né? Então eu efetivamente comecei a ter turmas, eu efetivamente comecei a trabalhar. Então eu atendia à noite, né? Então eu trabalhava durante o dia. Durante alguns períodos eu trabalhava de terno e gravata, né? Então eu botava o tarô na mochila e alguém assim, tem consulta para hoje, é possível? Eu ligava lá pro lugar, né? Então tive um espaço aqui na Tijuca, depois estudava no Largo do Machado. E do tipo, tem vaga? Tem. Então, separa a sala para mim. E a pessoa ia ter uma consulta de tarô e receber alguém de terno e gravata, né? Tipo, o tarólogo mais luxuoso do Rio de Janeiro, né? Porque, tipo, e é mesmo assim, chegou, botou o terno do lado, né? Afrouxou a gravata, mas, puta, o cara tá ali, calça social, né? Sapato, né? Então, enfim, então era o tarólogo corporativo. E aí foi, né? Foi. Até que da última empresa que eu trabalhei, eu fui demitido, e aí por causa de idade, de salário, experiência e tudo mais, essa é a boa desculpa que eu dou, né? Então, assim, o mercado não reabsorveu, e eu falei assim, então tá, então o que eu tenho de recurso? Né? Eu tenho tarô, então vamos fazer do tarô realmente uma ferramenta de trabalho, vamos ver como é que isso acontece. E aí teve uma expansão dos Zéfiros, né? Tem horário sempre para ter consulta, tem os cursos, né? Acontece à noite, acontece no final de semana, né? Então, essas viagens para o Aroche ficaram mais frequentes, né? Então, sempre dava curso aqui no Rio e curso em São Paulo, lá no Aroche, lá na Edipo. E, enfim, o nome começou a crescer. E as pessoas começaram a perceber o Marcelo Bueno, né? As pessoas que eu comecei a acompanhar quando eu comecei a estudar tarô lá em 2013, um tempo já, foi uma das primeiras. Uhum. Eu não lembro como foi que eu te achei, mas eu acho que eu li alguma coisa que você escreveu para o Clube do Tarô. E aí no final do texto, eles sempre têm. Eu gosto muito daquele site. Sim. E eu sempre recomendo para as pessoas que estudam comigo, querem saber mais e tal. E aí no final do texto sempre tem os contatos. Então eu acabei ao longo do tempo conhecendo, acompanhando pessoas por causa de textos que eu li lá e gostei. Então eu acho que foi assim que eu conheci você. Você tem alguma coisa? Então, eu acabei criando uma história por causa dos textos, por causa de uma presença nas redes sociais, né? Então, mais recentemente, a coisa de gravar por causa do Instagram e tudo mais, eu tinha uma bronca, aliás, até antes do Instagram, né? Mas, assim, eu sempre tive uma bronca de aparecer em vídeo e tudo mais, e eu acho um saco, né? Se eu tiver que ligar o vídeo aqui para poder falar sozinho, eu tiro na cabeça. E eu falei assim, não, agora só de raiva, né? Porque eu sou desses, assim, só de raiva eu vou gravar 7 dias de vídeo. Um vídeo por dia. E assim, como é que é confortável gravar vídeo? Andando na rua. Então, assim, eu tinha que sair daqui de casa para ir no ponto de ônibus ou ir no supermercado. E era um pedaço aqui de 3 quarteirões para gravar na rua. E aí acabou virando essa coisa do assim, o cara que fala de tarô andando na rua, então virou meio que bombou. Então, assim, às vezes tem pessoas aqui eu tô andando na rua, o pessoal fala, né? Tipo, Marcelo Bueno. Parece o tatu da Ilha da Fantasia, né? Tipo, o avião, né? Então,
E assim, porque a gente reconhece aqui o bairro, não sei o que, tudo mais, eu sou sua fã. E aí começa uma piração, né? Já tive gente conhecida, né, me parando no shopping, né? Tipo assim, que aí você tem uma cara, né? Porque até então as pessoas escreviam para os héteros, aí falavam sempre no plural, né? Quando vocês podem dispor de alguém, tipo, se uma grande empresa, né? Não, não é uma grande empresa, não é o Não é uma astro.com, corporação. né? Sim, Então aqui, ó, o Marcelo Bueno é os héteros, ponto, né? E tem essa minha maneira meio de conduzir as coisas, e eu trago essa marca, eu acho que do mundo corporativo, de ser uma pessoa prática e direcionada, né? Então, ninguém vai me ouvir falando sobre isso é alguma coisa da sua outra vida, ou acho que o karma está assim. Não, tipo assim, não, o que a gente trabalha agora? O que a gente pode fazer para poder mudar essa situação? Eu nunca fui, né? Eu acho que aí desse lugar, né, da minha primeira consulta, eu nunca fui uma pessoa voltada especificamente para a previsão. Então, a previsão faz parte do jogo, né? Então, tá ali, às vezes é inevitável. Então, hoje eu atendi uma pessoa que está lá preocupada com não vai ter dinheiro para pagar não sei o quê. Mas, olha, o dinheiro está vindo aqui, tá preparado, né? E vem bastante. Eu não sei como, mas vai dar um jeito. Então, isso não é problema. Eu acho que a sua falta de dinheiro agora é porque você estava seguindo uma situação meio que no piloto automático e precisou ter uma quebra, tipo assim, puta, mas será que eu estou fazendo? Não faz sentido? Será que era para fazer isso mesmo? Será que é para largar tudo e tentar uma outra coisa? A decisão é sua, mas essa falta momentânea de dinheiro era só para dar um choque do tipo, opa, o que faz sentido ainda fazer? Mas não se preocupa que esse dinheiro está aparecendo aqui, está marcado, né? Daqui a pouco chega. Né? E aí Eu tem acho muita que é um gente. grande desafio essa coisa de, pelo menos é para mim assim, a maioria dos clientes eles chegam realmente buscando um trabalho muito preditivo e aí pelo menos para mim é sempre um trabalho de educação assim, de trazer a pessoa para se dar conta de que, olha, é legal, isso é bacana, eu curto também, mas tem outras coisas que a gente pode fazer juntos que você pode se dar conta de como você pode influir nisso que você quer receber a previsão passivamente. Para mim, é muita coisa do como funciona. Então, como é que eu estou funcionando nesse momento? Então, eu estou funcionando bem? Eu estou sendo fluido? Eu estou sendo meio... Estou trabalhando na escassez, porque eu estou meio que assombrado por medos. Que medos são esses? De onde é que eles surgem? Por que eu me coloco em determinadas situações? Que sensação é essa de vazio que nada me preenche? Então, vai para um lugar, que, às vezes, muito comportamental, mas que ajudar a pensar. E aí o que eu falo, né, e eu falo isso sempre para os meus alunos, é assim, você é o dono da sua mesa. E aí, para mim, é muito assim, a pessoa que procura Marcelo Bueno é porque precisa de Marcelo Bueno. A pessoa que procura o Lucas é porque precisa do Lucas. Então, assim, se cada um tiver meio que antenado com a sua necessidade, vai encontrar o tarólogo que vai falar com ele da maneira que ele precisa ouvir. Então, não tem essa palhaçada de ficar um meio que jogando terra na cabeça do outro, né? Que às vezes a gente vê aqui uma guerra de vaidades e tudo mais, porque, tipo assim, todo mundo tem cliente. Porque as pessoas que vão E vir para cada você. vez mais. E assim, a grande realidade é que não existiriam sites aí com 300 tarólogos trabalhando. Eu comecei trabalhando em site. Se não tivesse demanda para toda essa gente. Tem demanda para todo mundo. E, Sim. inclusive, assim, um dos meus interesses em convidar algumas pessoas para fazer live falando de tarô é porque eu me sinto muito isolado, assim, da comunidade do tarô, por assim dizer, Sim. sabe? E porque como agora, nos últimos anos, todos nós trabalhamos online, então, assim, cada vez menos tem oportunidades para, de fato, a gente falar sobre e trocar e tudo mais, sabe? E quando você entra nos grupos de tarô, geralmente são grupos de iniciantes, as pessoas fazendo as mesmas perguntas, né? Que me enlouquecem, eu não tenho paciência. Então, assim, eu acabo não participando muito, sabe? Dos diálogos, das conversas e tudo mais. E eu sinto falta de falar com outros profissionais. Eu já participei essa semana passada eu fiz uma live com o Léo Kioda, com o pessoal lá do Encontro da Nova Consciência, que é um evento que acontece todo carnaval em Campina Grande, que é esse espaço onde muita gente se encontra, se reencontra, inclusive, e quer trocar. A Priscila Alhasser fez por 2 vezes em São Paulo o Cartomancia, no segundo trouxe o Robert Place, inclusive, e também é lugar de, tipo assim, nossa, então
você começa a discutir e começa a ver assim, puta, então não é só comigo, né? Então, a Laia Gomes já fez por 2 ou 3 vezes o Tarolog também em São Paulo. E Eu já é trabalhei no engraçado, né? site dela. Eu Fadas do trabalhei bem, a bem Laia é lá no ótima. comecinho, eu trabalhei no site dela. Tipo, no comecinho pra mim, claro, né? O site dela é bem Sim, não, maneiro. mas a Laia mora no meu coração. E aí essas coisas são curiosas porque às vezes as pessoas não valorizam. E é de uma importância. Então, a pessoa que vai, ela sai tão energizada dali, né? De conversar, de elaborar, de ver que às vezes as suas dúvidas não são só suas, né? Mas, sabe, então é esse lugar onde, ok, né? Você vai até assistir uma palestra lá de 3, 4, 7 pessoas que vão lá pegar um tema e vão esmiuçar, mas, por exemplo, uma coisa que aconteceu tanto aconteceu no Tarolog, aconteceu no Cartomancia em especial, que eram ter mesas redondas. Então, assim, ficavam mesas com 7, 8 pessoas, onde você está ouvindo e você está trocando ideia com a pessoa aqui, né? Às vezes muito melhor do que na estrutura de auditório, né? Palestra, né? Auditório, fica todo mundo ali meio que só na coisa da palestra. Mas esse lugar de troca, de conversa, é extremamente rico. A gente precisa disso. Eu Que é um concordo pouco que as plenamente pessoas com hoje você. estão fazendo de forma virtual, mas assim, sei lá, eu tenho uma certa bronca de algumas coisas, né? Porque parece que o tempo todo tem alguém que, pô, às vezes é muito amigo, mas às vezes daqui a pouco tá te furando o olho e não sei o quê. Então, assim, a virtualidade, às vezes, o nome já diz, né? É virtual. Né? Então é bom esse teu contato, né? Conhecer você cara a cara, saber como é que você é, né? E trocar uma ideia com você, que é o outro feeling de ter essa coisa que é performática que todo mundo faz, né? Então, quem que é o Marcelo? Marcelo aqui falando, criando live, é uma coisa, o Marcelo no dia a dia é outra. Né? E quando você conversa alguém, vem alguém falar comigo e tudo mais, faz sentido mais ou menos o Marcelo, que talvez seja um pouco mais real, do que esse Marcelo que está aqui falando, gesticulando, enfim. É outro Eu acho esquema, que, né? que esse é um grande desafio, assim, de quem vem falar sobre tarô e sobre cartomancia e oráculos, porque as pessoas sempre vão ter uma ideia de uma cigana com um lenço de seda na cabeça e colares e anéis e tudo mais. Claro, assim, eu faço algumas concessões à ideia que as pessoas têm de um tarólogo, né? Eu uso esse jaleco preto que eu uso exatamente para isso, mas principalmente porque eu trabalho em casa há anos, então eu basicamente vivo de pijama, então o jaleco me permite estar É com um meio aparência termo, é bastante. uma coisa híbrida. Tipo, Não é, tipo assim, eu coloco isso aqui e eu tô pronto para atender, para aparecer, né, numa chamada de vídeo, porque eu tô permanentemente de pijama. Então, mas é uma concessão essa imagem que as pessoas têm do que é um tarólogo. Né? É uma coisa assim, ligeiramente, enfim, que tem alguma coisa um pouco de mística, por assim dizer. Mas eu acho que as pessoas sempre têm essa impressão, e eu percebo, eu tava falando isso foi com acho que foi com o Alex Lepetier, que eu estava falando com ele sobre isso, que as pessoas às vezes acham, elas falam com o tarólogo como se o tarólogo fosse um oráculo naquele modelo antigo, né? Tipo assim, não, porque sim. isso que você falou, eu vou até prestar atenção, vou anotar isso, porque não, calma, peraí, não é bem assim, né? Não é, nem tudo é previsão, nem tudo é fatídico. A ideia não é essa. A ideia é. E eu acho que aí entrando um pouco no assunto dos erros que os iniciantes, os estudantes no geral cometem, é talvez levar o tarô a sério demais. Eu acho que tem de um tudo nesse processo, porque eu acho que existe um primeiro momento que a gente tem que entender que tirar um pouco da roupagem mística do tarô, Uhum. porque se a gente não faz isso, fica patinando uma coisa meio estranha. Então, aí toda essa lenda, né, que assim, o tarô veio lá das pirâmides, né? O Moisés roubou as lâminas e saiu lá quando saiu do Egito, saiu com as pirâmides. Por isso que o faraó foi atrás. E tipo assim, pelo amor de Deus, não, né? Mas aí foi lá os ciganos que criaram, não sei o que, tudo mais. Assim, o Atlantis, né? Então, por que não pode ser uma coisa simples? Por que não pode ser o trabalho de um artesão que criou com outra finalidade e que depois alguém resolveu fazer e acabou-se? Dá para abraçar isso e fazer uma conchinha? Dá. Por que a gente precisa achar que para você jogar tarô você precisa ter uma cigana ou ter um cigano?
Por que você acha que para poder jogar carta, você precisa passar o seu baralho nos 4 elementos, não sei o que, tudo mais, aquilo outro, sabe? Porque a gente fica criando essas coisas, né? Eu falei uma vez uma live de uma amiga, de uma aluna minha, né? Ela estava passando o incenso no baralho, né? Eu falei assim, olha, não faz isso não, porque assim, a fumaça do incenso solta resina. Então daqui a pouco as cartas vão começar a grudar, não é porque está com encosto, é porque está grudando, tentando pegar resina o tempo todo. Ah, mas o que você faz? Eu falei assim, cara, eu não faço, mas assim, ok. Então, assim, eu tenho uma placa de radiônica que às vezes eu deixo lá o baralho deitado nele, ela meio descansando. Às vezes eu pego uma pedra, né? Pego lá todo mundo fala a selenita limpa tudo. Então, assim, eu comprei um bastão de selenita que eu coloco lá em cima, mas eu tô paranoico com isso? Não tô, né? E aí depois ela fez um vídeo lá, ela com baralho e ela passando o bastão de selenita em volta, não sei o que tudo mais. Que ok, que assim, é a maneira que para ela traz um conforto que ela está limpando as cartas. Mas assim, o que é limpar a carta importante a gente fazer exatamente? concessões ao nosso conforto. É importante. Sim, Eu então acho assim, importante. Mas assim, não é legal a gente se tornar, como você disse, um escravo dessas. sim, então assim, por exemplo, a Vera Martins tinha o hábito de falar que assim, ela terminava um jogo, ela colocava todos os arcanos maiores em ordem. Porque assim, não, porque eu tenho que. É como se assim, eu estou restaurando o caos do cliente, eu estou botando, eu estou ordenando essas forças arquetípicas. Então, ela terminava o jogo, aí rapidinho ela fazia 2 colunas ali, né? Então, tipo, do louco à força e do pendurado ao mundo, né? Só para juntar, enquanto ela está falando com você, você não saía da mesa dela sem que os arcanos maiores estivessem de novo no seu devido lugar. Durante algum tempo eu fazia isso, porque eu aprendi isso com a minha professora. Depois, assim, o baralho está sempre embaralhado. Né? Então, assim, eu tenho um baralho com 78 cartas que estão lá todas emboladas. Tem o outro que eu separo, né? Maiores e menores, mas assim, tá lá, eu não fico botando, né? Eu alinho às vezes para dar aula. Né? Então, eu preciso ordenar porque eu vou mostrar aqui aquela coisa toda, mas para isso, não. Então, assim, esse lugar da superstição, esse lugar de achar que tudo tem uma coisa mágica, a gente precisa um pouco se despir disso para lidar com o tarô de uma maneira prática, realista. Né? Então, essa semana, alguém falava, eu estava dando aula, alguém falava sobre mas se tal carta aparece, pode significar uma influência de vidas passadas? Eu falei assim, não, não pode. E ainda que pudesse, qual a utilidade disso? Se você me aparece, né, para um jogo dizendo que assim, Marcelo, esse mês eu estou na lona, eu vou dizer assim, Marcelo, sabe o que é? Que você foi um cobrador de impostos, sei lá, do século, não sei o quê. Tipo, dane-se que você foi na vida passada. Né? Você nem sabe se teve uma vida passada, né? Então a gente tem, mas tipo, você sabe, tem certeza disso? Às vezes a pessoa que você está consultando nem acredita. Então, assim, qual a razão de falar para você, porque agora. Então, assim, eu odeio quando as pessoas falam em karma, primeiro porque elas falam errado. Né? Porque karma dentro do Vedanta, karma dentro do budismo, é tudo. As pessoas consideram karma só como se fosse castigo. Você tem karma de ser rico, Eu você já, tem karma de ser inclusive, saudável. bem recentemente, uma pessoa me procurou. Eu estudo também outras questões do esoterismo além do tarô, magia e etc. Só que tudo para mim são coisas diferentes, não são necessariamente a mesma coisa, né? Magia é Sim. magia, tarô é tarô. E aí, por causa disso, eventualmente alguém me procura com uma neurose mágica, e aí a pessoa virou e falou: não, eu quero saber como é que eu faço para. Porque fulana de tal falou que tinha um feitiço para limpar o meu karma, mas ela cobrou muito. Olha só. Ela cobrou muito caro, e eu queria saber quanto é que você cobra no feitiço para limpar karma. Eu falei assim: não, eu queria que você me desse o nome dessa pessoa, porque eu quero saber se ela tá dando curso para eu aprender, porque ela deve ser uma bruxa muito maravilhosa, né? Porque ela apaga todas as suas experiências passadas. É praticamente o brilho eterno de uma mente sem lembranças. E aí a pessoa ficou um pouco insegura. Assim, eu falei, não, porque o karma não é isso, né? Karma não são as experiências negativas. Todas as suas experiências são karma. Não tem como você apagar isso. Não faz sentido. Não Eu tem. lembro, eu tenho uma cliente recorrente que ela separou e o marido mora próximo dela. Tinha um imóvel lá bacana que é perto e acabou-se. Né? Eles nem mal se falam. Desculpa, Marcelo. Acho que teve um problema na conexão. Eu só ouvi até uma cliente recorrente. Tá, eu tenho uma cliente recorrente que ela separou do marido e esse marido mora próximo a ela.
Tá ali, pô, tá ali no quarteirão. E eles mal se falam, né? Mas tá lá. E, e ela já tem uma coisa meio viciada, porque ela, toda vez que ela pergunta sobre algum aspecto afetivo, ela fala assim, não, eu não consigo encontrar ninguém, mas assim, o meu marido mora perto de mim. Tipo, e daí, né? Só que aí ela caiu na mão de alguém que foi falar assim, ah, o seu problema é esse. Você precisa mudar da sua casa morando próximo desse mar na sua vida. Desculpa, entrou uma ligação no meu telefone e a live pausou. Perdão. Tá. O que você perdeu aí? Eu ouvi que ela precisa se mudar. Eu até me perdi um pouco. Não, então, pois é. Então, assim, ela já tem não sei de onde é que nasceu isso. Ela sempre tem uma impressão que o fato desse marido morar no mesmo quarteirão é um problema. E aí, ela fala isso, né? Tipo, já quase me pegar, tipo, só confirma. E eu falei assim, tem que ter uma coisa com a outra, né? Só que ela caiu na mão de uma pessoa que falou assim, você precisa se mudar para longe desse marido. Porque enquanto você estiver no raio, tipo, na aura desse ser, né? Você nunca vai ser feliz. E ela veio falar isso até assim, me diz uma coisa. A gente está falando aqui de trabalho, de emprego, de uma coisa assim. Você está numa situação meio difícil. Como é para você hoje pensar na possibilidade de ter que mudar de imóvel, ter que arrumar esse, provavelmente ter que arrumar o outro para onde você vai mudar, né? Porque a gente sempre encontra um apartamento que precisa dar uma guaribada, aquela coisa toda. Prestação de conta, não sei o que mais. Tipo, não é viável. Então, assim, vamos ser felizes agora com esse marido morando perto Com e que é acabou. possível, sim. Sim. E eu acho que é muito difícil, a grande realidade é essa, a gente encontrar pessoas que estão ensinando tarô, e os próprios livros de tarô caem muito nesse erro também. É muito comum você ver livros de tarô que estão ensinando. A própria Mary Kay Greer faz isso o tempo todo. E eu gosto muito dela, tá? Não é uma crítica, eu gosto muito da autora. Só que ela entra muito nessa, de como limpar o baralho, de como energizar o baralho, de os cristais e dos incensos e das vidas passadas e tal. E aí, quando a pessoa vê as autoridades, né, os grandes autores, trazendo todo esse misticismo para o tarô, a pessoa que está chegando agora, que geralmente já chega no tarô por algum tipo de questão espiritual, a maioria das pessoas, né? É muito raro a pessoa falar assim, eu quero me conhecer mais. Geralmente é porque eu estou com problema Não. espiritual e eu quero... É mais ou menos esse o contexto. Eu acho que eu não tenho o tempo de professor de tarô que você tem, mas no tempo que eu dou aula, eu diria que, assim, talvez 30%, 3 em cada 10 buscam autoconhecimento. Os outros, a maioria, são pessoas que sentem algum tipo de chamado espiritual e interpretaram esse chamado. Hoje eu atendi uma pessoa que teve esse momento de sinceridade, né? Porque ela é uma taróloga, e aí ela fala assim, olha, eu comecei a aprender tarô porque eu ia muito a cartomante. E eu falei assim, cara, eu tô gastando muito dinheiro indo na cartomante, então pode aprender esse negócio que eu jogo para mim mesmo, né? Tipo, não funciona. E o pior é que não funciona, porque quem gosta de se atender com tarô nunca vai gostar de jogar para si mesmo. Essa é a grande realidade. Né? Então, tem esse lugar do autosserviço que acaba não funcionando direito, né? Então, quando eu penso nessa possibilidade desse misticismo que foi criado em torno do tarô, eu acho que a gente tem um compromisso muito grande, né? 2020, sétimo mês da pandemia, de meio que botar as coisas nos seus devidos lugares, né? E isso não é falta de respeito com a crença das pessoas e tudo mais, mas é tipo, precisa. O tarô só funciona se tiver consagrado para a cigana. O tarô só funciona se você for médium de berço. O tarô só funciona se... Sabe? Mas então se você abre o jogo, a primeira carta é o mago, então o jogo está fechado. Né? Então, essas coisas... É um clássico, né? Então, assim, imagina, você sai lá de cascadura para poder fazer uma consulta com você, aí eu abro aqui a carta, assim, tá o mago, desculpa, eu não vou poder te atender. Como é que vai ser isso? Né? Eu te devolvo o dinheiro, você não me paga, você saiu de casa à toa, eu bloqueio um horário que eu não estou atendendo para a pessoa também à toa. Tipo assim, não faz sentido. Né? Mas aquilo, assim, e às vezes as pessoas fazem uns paralelos que não fazem sentido, como, por exemplo, porque no jogo de Búzios, então, meu amor, o jogo de Búzios é um oráculo exclusivo das religiões do Candomblé. Não tem nada a ver com tarô. Eu gosto muito... O Pai Santo também joga. Então, mas ele joga tarô porque ele quer. Não é algo... Ele não tem autoridade sobre o tarô. Eu gosto muito de uma expressão que a Ana Tomazelli usa, que ela fala de alfabetos.
Então, assim, o tarô é um alfabeto próprio. Então, o tarô é um alfabeto, o jogo de búzios é outro alfabeto, as runas são outro alfabeto, o Ogan é outro alfabeto, e assim vai. Então, é importante a gente meio que reconhecer que espaço é esse, como é que você lida com a sua ferramenta e qual o melhor que você pode tirar dela. Então, a gente tem um compromisso, né? Eu sempre falo isso, que a pessoa que procura você, ela está com um problema. Ela está triste, ela está chateada, ela está com raiva, ela está desesperançada, sei lá. Mas ela nunca vai aparecer aqui porque ela está... Lucas, eu acordei hoje tão feliz que eu acho que eu preciso fazer um jogo com você. Quanto você atendeu Lucas, isso? não tem nada errado e eu tô querendo procurar um problema. Nunca é assim. Até Tipo, quando de fato a pessoa tá com tudo certo, ela acha que tem alguma coisa errada. Nunca é porque tá tudo o bem. Léo Kyoda já falou isso, né? Que às vezes ele recebe umas pessoas, tipo, se a minha vida tá tão boa, eu vim jogar para saber quando é que isso vai acabar, porque isso não pode ser para sempre, sabe? Ou seja, até quando tudo tá bom, eu A pessoa recebo fica procurando. muito pessoas que falam assim, não, o que acontece? Eu tô num relacionamento e tá tudo perfeito e eu quero saber quando ele vai me trair. Ué, mas ele já traiu antes? Não, eu conheci ele há 6 meses, ele é perfeito, melhor amigo que eu já fiquei. Mas eu Tá tenho muito certeza bom que para ele ser vai me verdade, né? trair. Alguma hora vai dar merda. Não, não, cara, só vive isso, né? Experimenta, né? Aproveita, né? E às vezes eu fico constrangido porque dá a impressão assim de que, gente, mas o que eu vou falar pra essa pessoa? Porque assim, o tarô não tem nada pra dizer pra ela. Não tem, porque assim, eu não vou. Se eu perguntar ao tarô quando vai trair, a resposta, não, acabou a consulta, sabe? Mas é por isso que eu falo, né? Então, essa coisa de você ser o dono da sua mesa, né? E jogar conforme os seus valores pessoais, porque é muito fácil, inclusive para muita gente esotérica aí do mercado, às vezes eu chamo de esquizotérico, né? Porque são pessoas que nem Sim, têm eu adotei muito essa aprofundamento. sua palavra. Eu adotei muito essa sua palavra. Eu uso sempre. Então, essa coisa do esquizotérico é tentar arranjar uma explicação mística para tudo, ou algo que me exime de qualquer responsabilidade. Então é E clássico, né? também Então, a assim, dificuldade em simplesmente dizer assim, não, isso não tem explicação. Ou talvez tenha, mas eu não sei. Não, é um orgulho de ter que dizer que tudo tem uma razão. sim, então, às vezes, a pessoa que vem para saber se está sendo traído ou traída, cara, às vezes, a qualidade dessa relação ela está se deteriorando ao longo do tempo. Às vezes a pessoa nem está feliz nessa relação, mas está preocupada porque o outro ou a outra está traindo. Tipo, vamos olhar, em vez de responder se tem alguém ou não, vamos olhar como é que está esse relacionamento, o que a gente está construindo de cada lado, qual é a sua responsabilidade nesse processo, né? Aí eu tenho uma cliente e eu adoro isso, né? Às vezes eu abro lá o jogo e tipo assim, cara, viver com você deve ser uma coisa muito difícil. E assim, e aí, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa de opinião. É tipo, vamos olhar isso direito, essa pessoa de opinião. Você é uma pessoa difícil mesmo. Né? Então, assim, esse cara, quando chega em casa, ele nunca sabe quem ele vai encontrar, se é tipo Jack ou Hyde, sabe? O médico ou o monstro. E a pessoa está assustada, porque já não sabe mais como lidar com você. Então, assim, é fácil você dizer assim, ele está esquisito porque deve estar uma vagabunda lá qualquer. Às vezes não tem, o cara está lá tentando fazer para dar certo, mas essa pessoa não está ajudando. Então, mas eu tenho lá uma fixação lá Isso já aconteceu, né? A pessoa fala assim, esse cara me traiu, ele me sacaneia, mas eu sinto que o meu karma toma conta dele. Assim, não, não é. Isso é Tipo, muito comum, por exemplo, nos sites, eu atendi muito em site estrangeiro. E sim. aí as pessoas falam muito sobre Twin Flame, né? Que eu não conheço uma tradução, É, mas seria algo tipo alma gêmea. é Mas é um homogêneo. conceito novo, que não é Sim, necessário. Porque tem o soulmate, que é a alma gêmea, sim. mas tem o Twin Flame. Então, assim, é um outro conceito esquizotérico. E a pessoa já chega para você falando que todos os outros profissionais com quem ela se consultou disseram que o presente de Deus dela é o Twin Flame, é a chama gêmea dela. E aí você já fica assim, bom, então, se todo mundo diz, quem sou eu, né? Um mero profissional que está se consultando pela primeira vez, que vai te dizer que isso não existe, não é mesmo? E aí a primeira coisa. E é muito complexo, porque você está mexendo, às vezes, com crenças que são muito profundas da pessoa. E o Twin Flame, a alma gêmea, o diabo, a quarta que a pessoa chama, é uma carta coringa que ela usa para justificar todo tipo de abuso que ela sofre. E ela Sim. tem que ficar, porque é uma alma gêmea. Pois é. Então, assim, eu acho que a gente tem uma baita responsabilidade de fazer a pessoa sair melhor da sua mesa, mas com consciência do que ela está fazendo da vida dela.
porque e é importante, né? Fazer essa distinção, né? Não existe culpa, existe responsabilidade. Então, a vida que eu tenho é a vida que eu estou construindo para mim, de forma consciente e de forma inconsciente. Às vezes até muito mais coisa inconsciente do que consciente, né? Porque o consciente você quer ser feliz, consciente você quer... Mas no teu inconsciente, você está lá lembrando porque você já foi traído, ou porque seus pais tinham um histórico lá de traição recorrente. Né? Então, você cresceu com ranço, cresceu com uma impressão meio... Então, assim, eu hoje estou fazendo uma formação em psicoterapia haitiana, né? Mas, assim, mesmo antes disso, eu vivo encaminhando as pessoas para terapeuta. Cara, você precisa... Eu faço psicologia você há 4 anos. Eu fui buscar então, também porque chega uma hora que você sente, sei lá, você sente uma necessidade de ir um pouco não digo além, né? Porque dá a impressão de que é superior, mas numa direção diferente. Sabe? Ampliar repertório, né? Então, ganhar recurso na hora de falar com as pessoas, na hora de conduzir uma conversa. Exatamente. Então, assim, a pessoa às vezes vem, tipo, já ouvi isso, né? A pessoa assim, conforme a situação, você recomenda alguma coisa, né? Você recomenda alguma coisa, a pessoa está querendo trabalho, né? E eu falei assim, recomendo, conforme o caso, eu encaminho para um psicólogo. E a pessoa riu, né? Tipo assim, gostei de você, né? Vamos consultar. Porque é isso, eu não vou mandar você tomar banho de rosa, não vou mandar você acender vela, ou, sabe? Até pode, né? Em algum momento da vida. Né? Mas, tipo, não é isso que vai trazer solução. A solução é você lá encarar com as tuas sombras, ver lá os seus medos, ver que às vezes você tem aquilo que você diz que você quer, no fundo tem lá um processo seu lá de autossabotagem. Sabe, eu tenho uma cliente que é médica, que ela me trouxe uma questão, falava de saúde. Eu falei assim, cara, você está me deixando constrangido nesse momento. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, cara, porque você é médica, e sou eu que vou ter que dizer que você precisa tomar um remédio com regularidade, você está se auto-sabotando. E ela assim, putz, é verdade. Porque a gente não se toca, a gente já está fazendo as coisas, está repetindo processos que a gente nem sabe. Eu acho que grande parte do trabalho do tarólogo é, muitas vezes, usar o tarô para dizer o óbvio. E o óbvio que a pessoa frequentemente não está querendo ver ou não está conseguindo ver. E aí você Sim. diz... cara, é incontável o número de consultas que às vezes são resolvidas, ou seja, o principal questionamento é aliviado antes de eu tocar nas cartas. Que a pessoa me explica a situação e aí eu tenho o hábito de repetir a situação para a pessoa, para ver se eu entendi. Sim. E eu não faço isso de forma condescendente. É porque, de fato, ainda mais que é uma pessoa, às vezes, um dia você atende 3, 4 pessoas uma atrás da outra, são situações parecidas. Então, assim, para estabelecer, para individualizar, eu repito. Falo, não, então quer dizer que o que está acontecendo é tal, tal, tal coisa, e em cima disso você está querendo saber de tal, tal coisa. Aí a pessoa diz assim, nossa, mas agora que você falou isso, eu entendi a situação de uma outra forma. Eu literalmente acabei de repetir o que a pessoa me falou. Porque existem alguns grupos terapêuticos que você faz esse trabalho de escuta sensível, né? Então, a pessoa conta algo, né? Então, eu conto algo para você e você me diz o que você ouviu. Algumas pessoas vão fazer isso errado e vão fazer como se fosse um jogo de memória. Você falou tal coisa. Né? Tipo assim, eu fiz uma vez uma pessoa assim, mas não foi isso que eu disse. Eu falei, não, mas foi isso que eu ouvi. Porque às vezes eu percebi uma emoção na sua fala, porque quando você falou tal coisa assim, assim, assado, isso ajuda, às vezes, a construir. Então, é exatamente o que você acabou de falar. Então, você está querendo me dizer que assim, assim, sabe? Quando a pessoa se ouve, uau, agora fez sentido. A pessoa, ela não ouviu que ela tinha dito isso para mim. E aí, quando eu digo para ela o que eu ouvi no que ela falou, muitas vezes, claro, eu ainda vou abrir as cartas, mas já está resolvido. A principal questão pela qual a pessoa... Principalmente essa questão da traição. Muito frequentemente, a mulher, porque 90% do público é feminino, 80%, não, até que eu tenho bons 20%, mas 80% do público é feminino, e aí quando ela vem com essa insegurança da traição, de ele não me deseja mais, etc, etc, 90% das vezes não é traição. Eu falo isso. Eu, inclusive, alerto as pessoas, né? Porque quando a pessoa, às vezes, no jogo sai que assim, tem uma outra pessoa, essa outra pessoa pode não ser uma situação real de traição. Às vezes é uma outra pessoa, é porque eu estou vindo numa relação que eu já vim meio esbagaçado de lá, e aquilo, ainda para mim, ainda tem uma ressonância, eu não consegui me libertar daquilo. Às vezes é uma parceira idealizada que eu tenho, um amor que eu nunca tive, né? A pessoa que eu fui apaixonado, mas nunca conseguia conquistar aquela pessoa.
Isso pode aparecer aí na carta, e aí você vai dizer assim, Lucas, você está sendo traído. Aí você fica puto da vida, vai atrás da pessoa e faz lá uma desgraceira lá qualquer, e aí qualquer assim, mas o Marcelo que me disse, né? Que me garantiu que eu estava sendo traído. E, tipo, nem era isso, sabe? E esse lugar, né? Eu tenho uma bronca, né? Que as pessoas gostam de falar. De modo geral, elas fazem uma distinção entre o tarô e o Lenormand, dizendo que assim, o Lenormand, que as pessoas gostam de chamar de tarô cigano ou baralho cigano, né? Assim, o baralho cigano é um baralho fofoqueiro. E eu sempre corrijo, assim, fofoqueiro é o cartomante, não o baralho, não a ferramenta. Porque você pode ter um tarólogo fofoqueiro, você pode ter um sibila, um leitor de sibila fofoqueiro, você pode ter... A maneira como você... A ética que você, conforme você lida com a sua ferramenta. Porque é fácil, né? Você está sendo traído mesmo. E acabou-se. E às vezes você está falando aquilo que a pessoa quer ouvir, não é nem verdade, mas aquilo que a pessoa quer ouvir, e você não sabe qual a consequência daquela palavra. Eu vou te falar uma coisa assim, sabe? Algo que eu já aprendi é que existem determinadas perguntas, especificamente a questão da traição, que o cliente ele vai continuar levando até ele achar alguém que responda. Claro. E aí, em site de atendimento é ótimo isso, né? Porque a pessoa vai ficar ligando de um para o outro até encontrar aquele que vai ser, opa, agora falou. E eu aprendi isso na época que eu trabalhava no Astrocentro. Esses sites são uma grande escola. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar. Todo tarô tem que trabalhar neles uma vez. 6 meses que seja, mas assim, pra você ver como é que é essa experiência. E assim como uma feira mística é legal também, é uma experiência rica. E eu sei que eu tinha clientes que, assim, não adiantava você tentar fazer a pessoa refletir. Não, você tinha que responder, sabe? E o que você pode fazer é responder e aí você trabalhar com a pessoa. Você tentar frasear aquilo de uma forma que a pessoa não vá receber a resposta e e desligar ou te bloquear. Mas assim, a pessoa tem que receber. Se não for de você, vai ser de outra pessoa. E aí uma coisa que eu aprendi foi o seguinte... será que você confia que você consegue lidar melhor com essa situação? Isso eu pergunto para mim, sabe? Então eu me dei conta assim, não, eu prefiro eu lidar com essa situação de uma forma que eu considero responsável do que eu me eximir de responder essa pergunta e essa pessoa cair na mão de outra pessoa. Mas não é questão de dizer que assim, eu não vou te responder, mas assim, como é que eu cuido desse assunto? Então, sei lá, tem umas 3 semanas que aconteceu uma história dessa, que a pessoa estava lá meio desconfiada do marido, essa época de quarentena, essa coisa toda, pegou lá uma mensagem lá meio torta, e eu falei assim, olha, eu sei que você está aqui, e assim, você está esperando o momento certo para perguntar, então, fulano está me traindo? Assim, eu não vou responder essa pergunta, mas a gente pode perguntar, eu posso confiar no fulano? Tá bom para você assim? Ela, assim, tá. E aí, ótimo que o jogo foi maravilhoso com relação a isso, porque às vezes, né, assim, todo mundo aqui está meio com defeito, né? Então, assim, às vezes, o fato de você ter uma traição, seja do homem ou seja da mulher, porque eu tenho muita cliente também que trai, né? Mulher que trai o marido, então, assim, às vezes você fala assim, olha, sei lá, tua situação, você assim, esse relacionamento para que essa pessoa tem algum tipo de compromisso? Tem, mas eu também tenho, eu também sou casada, tipo assim, então, ok, então, é a melhor das situações que você pode falar abertamente o que está acontecendo. Mas às vezes pode ser que a pessoa tenha lá pisado na jaca por algum motivo, ou às vezes eu tenho uma situação especial que é essa situação é engraçada, para o que eu não posso falar aqui, que vai que alguém ouça, mas enfim, alguém conhecido ouça, né? Mas o cara estava casado e aí ele tinha uma pessoa com quem ele tinha gostado muito tempo atrás, antes desse matrimônio aqui e tudo mais. E aí essa pessoa começou a fazer contato com ele e começou a vir com uma abordagem muito sedutora. E o cara ficou perturbado. Ele não chegou a consumar nenhuma traição, mas tipo assim, puta, aquela mulher que eu sempre quis na minha vida, agora resolveu me dar mole. Tipo, o que eu faço? E tava claro, tipo assim, então você vê que esse cara tá meio comprometido com alguma outra influência, mas tipo, ele nem executou. Então assim, quando você pergunta, eu posso continuar confiando no Lucas? E tá, tipo, confia, isso que importa. Se dá, não confia. Então tá, então vamos desdobrar essa pergunta para entender o que está acontecendo. Mas ainda assim, não é a pergunta do que está me traindo ou não. Porque traída ou não é uma resposta muito simplista.
como se isso respondesse e não é. Então, por que será que essa pessoa está traindo? Né? Por que está acontecendo nessa relação? Onde, de repente, você não está contribuindo para que... Né? Então, quando eu falo, né? Então, tem uma cliente minha que ela fala assim, que eu falo, às vezes, essa coisa assim, você é difícil de lidar. Ela assim, porque eu estou com muito problema, tenho que descontar em alguém. Oi? Né? Então, você acha normal, né? Então, como você tem problema, tem que descontar em alguém, você está descontando do seu parceiro, não tem nada a ver com essa história. E aí, quando você acha que ele está esquisito, ele não deveria estar, porque, afinal de contas, ele tinha que entender o seu lado. Tipo, onde que isso faz sentido? Né? Se você ouvisse alguém contando isso para você, qual seria a sua opinião? E esse lugar de reflexão que a gente leva a pessoa. Sabe? Então, é muito por aí. Para a gente não fugir por completo do título dessa... A gente sai Uma falando, coisa né? que eu ia comentar com você é que a É. gente passou praticamente toda a live com 22 pessoas online. Eu achei, para uma live entre dois tarólogos, eu achei especialmente significativo. Assim, foi praticamente a live toda com 22 pessoas online. E às vezes saía só o louco, porque ficava 21. Então, assim, eu achei isso interessante, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Olha, você está acompanhando as pessoas, os alunos, ao longo dos teus workshops, aquelas pessoas que estão começando, que fazem um arcanos maiores realmente partindo de um zero, por assim dizer, qual você acha que são os erros mais comuns que essas pessoas cometem quando elas começam a praticar com o tarô? existe uma coisa muito complexa, que é quando você... Acho que a gente pode pontuar várias coisas, né? Então, uma é você querer achar a referência que seja correta. Não existe a referência. Existe a referência que você constrói. Então ouça o Marcelo, ouça o Lucas, ouça o Léo Chioda, ouça o Alexander, ouça o Giancarlo, ouça, leia vários livros, né? Então, eu ontem estava conversando com a Bela Tarô, e alguém estava perguntando para ela, né? Tipo assim, qual o livro que você indica? Qual o melhor livro de tarô que você indica? E ela falou assim, o melhor livro é o livro da vida. Tipo, eu falei, nossa, melhor resposta de todas, né? Porque você vai ler um livro e você vai encontrar coisas boas e ruins, você vai ler outro livro e vai encontrar coisas boas. Eu não sei dizer qual é o melhor livro de tarô. Eu, hoje em dia, né, já faz algum tempo que eu não estou debruçado nos livros, eu não tenho nem tenho direito de memória que cada um falava. Eu tenho só as informações misturadas aqui na minha cabeça, mas Não, o que eu li eu acho aonde... que o mercado também ele se adapta muito a essa necessidade das pessoas. No sentido de, os livros são todos assim. O último livro de tarô, né? O único livro de tarô que você vai precisar, a Bíblia do tarô. Então, assim, eles se alimentam dessa necessidade que as pessoas têm de Inclusive, livros. o que alguns tarólogos estão vendendo o curso dessa maneira, né? Então, o curso de tarô definitivo, né? O mais completo. Não tem isso. Isso não existe. Existe o repertório que você cria. Então, ouça várias pessoas, leia vários livros e construa o seu próprio repertório. E quando eu falo de tarô hoje, eu não só falo do tarô simbólico, né? Então, sempre dou aula baseado no Marcel e no Waite, porque são as duas referências básicas. Mas eu trago coisas do meu conhecimento de Kabbalah, eu trago coisas do meu conhecimento de budismo, eu trago coisas do meu conhecimento de psicologia, porque eu sou isso. Então, assim, o que eu falo faz sentido? Se faz, abraça, põe no cesto. Se não faz, descarta e tudo bem. Então, quando as pessoas chegam querendo aprender o tarô definitivo, né, eu acho que é bom essa expressão aqui para a gente tabular, já começa por um lugar muito errado. Já começa por um lugar muito errado se eu quero fazer um curso de semana para atender na segunda. Porque parte do aprendizado do tarô é a sua prática. É você conversando com as pessoas e ver o que vai acontecer e ver como é que as cartas se combinam de maneiras diferentes. Então, assim, eu já atendi tanta situação que, tipo assim, se alguém me contasse isso, né? Ou se alguém escrevesse, né? Se eu pegasse isso num livro, que alguém está contando uma história, tipo assim, puta, essa pessoa agora viajou, né? Pegou pesado, né? Tipo, isso não existe. Não, essas pessoas vêm aqui para ter consulta. Mas construções de um enredo que, tipo assim, caramba, né? Isso existe. Sim. E a gente Eu já tive precisa. todo tipo de situação grotesca possível, assim,
em consulta e as pessoas mais absurdas possíveis que, assim... Então, eu particularmente não duvido de mais nada, assim. Depois das pessoas que eu já atendi, eu não duvido de mais nada. Então, é saber que assim a gente vai ganhar habilidade na medida em que estuda, pratica, e assim, o quanto que eu pratico antes de eu poder praticar cobrando. Porque quando você coloca o dinheiro ali na mesa, a coisa ficou mais séria. Você não está mais em treinamento. Quando você está em treinamento, você tem direito de errar. Eu falo isso para meus alunos o tempo inteiro, né? Então, às vezes, quando tem lá a aula prática, aí fica todo mundo apavorado, aí vai todo mundo procurar na internet lá para saber a definição que alguém deu. E a pessoa, quando repete, fica claro, né? Que a pessoa está só repetindo um texto que ela leu em algum lugar. Tipo assim, gente, esse momento é o momento de você olhar para a carta, lembrar do que a gente conversou, de repente pegar uma anotação e dizer o que você entendeu. Porque a hora de corrigir, lapidar, é aqui. E a gente tem essa liberdade. Então, assim, todo mundo que faz curso comigo, eu tenho para cada módulo, eu tenho um grupo no Facebook. Eu falo assim, olha, o curso não é um curso de 8 horas ou um curso de 16 aulas. É um curso eterno, porque tem esse grupo lá, a qualquer momento que você colocar uma pergunta, eu vou lá e vou responder. Mas é importante que, assim, olha, eu fui jogar para tal pessoa e eu fiquei com dúvida nessa carta. Não é botar o jogo tipo, pitacos. Pitacos eu vou mandar merda. Mas tipo assim, olha, essa posição aqui eu fiquei na dúvida porque eu fiquei podia ser isso, mas eu fiquei pensando que era aquilo. E eu vou dizer lá dentro daquele contexto assim, opa, então aqui, ó, esse que você olha falando aqui faz sentido, mas olha só essa outra carta que está aqui conversando. Então isso te leva mais para esse caminho do que o caminho de lá. E aí você vai construindo isso. Então, assim, e aí eu tenho um aluno que fala assim, cara, não entendo essa tua predisposição para ficar respondendo perguntas nos grupos. Porque às vezes esses grupos ficam mortos durante um tempo, daqui a pouco quem resolve fazer uma pergunta, aí vem trocentas perguntas uma atrás da outra. Eu vou lá, eu sento em algum momento, eu respondo todo mundo e faz parte do processo, de ter um acompanhamento constante. E eu não estou cobrando para dar essa mentoria, né? Está lá, porque eu acho que é um compromisso meu. Então, é importante, então, esse lugar de eu estar com a cabeça aberta para poder aprender o arcano de maneiras amplas. E aí eu falo muito que conhecer o arcano não de maneira de estabelecer rótulos, mas conhecer quase como se fosse um amigo seu. Então, se eu tenho, né? Então, assim, eu tenho alguns amigos próximos, né? Tem lá o Otávio, tem a Ana Maria, tem o Vitor, tem a Fernanda, né? Então, assim, são pessoas que eu conheço. E, assim, se você fala assim, tá, como é que o Otávio se comportaria em tal situação? Eu acho que o Otávio faria assim, assim, porque eu conheço o Otávio. Eu não tenho uma listinha que me diz que o Otávio é assim, é assado, não sei o que tudo mais. Eu conheço o Otávio. Então, quando a gente fala do tarô como um caminho iniciático, a gente precisa realmente percorrer esse caminho. Você precisa descobrir o louco em você, o mago em você, a papisa em você. Porque não são coisas fora, são coisas dentro. Então, assim, como é que é essa papisa? E se essa papisa cai no jogo que eu estou fazendo para você, o que a minha papisa está dizendo a respeito daquela carta papisa que está na mesa? Sabe? Então, é um lugar que aí realmente cai para um lado meio... vai soar místico, mas simplesmente você dançar com os símbolos. A gente fica tentando categorizar, aí fica assim, mas o que é tal carta em tal situação? Mas se aparecer tal não sei o quê, eu acho isso super normal dos alunos trazerem esse tipo de demanda, mas às vezes eu devolvo, né? Então, o que você acha? Eu acho assim, assim, assado. Por quê? Por causa... E aí você vai meio que só lapidando aquele discurso. Porque a gente precisa ter esse grau de liberdade, esse grau de intimidade em cada um dos 78 arcanos. Eu gosto muito, eu acho que eu me apaixonei pela Rachel Pollack por causa do nome do livro dela, que na minha opinião é o melhor nome de livro de tarô que já existiu, que é 78 Graus de Sabedoria. E porque ela meio que resumiu assim o que é o tarô. E é uma perspectiva que não é porque a perspectiva dela realmente não é mística, eu acho, é uma perspectiva bastante reflexiva, eu diria, talvez intuitiva. É a minha autora preferida. Não acho que é o livro definitivo de tarô, porque senão eu não teria um monte, não gastaria uma fortuna com o livro toda hora. Mas... Eu não sei se você sabe, né? Ou, quer dizer, ou ainda que você saiba, né? Não sei se todo mundo está ouvindo aqui ou vai ouvir ainda, a gente sabe disso, né? Mas
até o lançamento do 78 graus, tarô tinha um lugar muito marginal. Então, assim, era legal você ser astrólogo, porque astrólogo é uma coisa de gente inteligente. Tarólogo é uma coisa meio tipo, sabe, ciganinha da esquina? Era meio assim. E a outra coisa é que as pessoas compravam, né? Tipo, o Rachel Pollack aqui no Brasil saiu em 92, se eu não me engano. 91, 92, alguma coisa assim. Até então, as pessoas compravam, ou você comprava nos lugares só os 22 arcanos maiores, ou você comprava uma caixa com as 78, você deixava as 56 guardadas, jogadas na estante, que você não sabia nem onde tinha colocado, porque as pessoas diziam, porque só vale jogar com os 22 maiores, até porque tem isso, né? Maior e menor. Então, assim, por que eu vou lidar com menor? Tipo, tinha essa coisa. E aí, quando sai o livro da Rachel Pollack com uma abordagem mais psicológica das cartas e fala também dos arcanos menores, é quando as pessoas começam a valorizar a utilização do baralho completo. Então, e aí isso não é só no Brasil, né? Mas a Rachel Pollack serviu como marco, né? Então, realmente, tem uma girada da chave em todo lugar que esse livro foi publicado. Então, ele tem uma importância histórica no percurso da evolução do tarô, que isso, sei lá, da mesma maneira que a gente fala lá do Corte de Gebelin, que descobriu a primeira vez, nossa, aqui é o livro de Tote, a gente, em algum momento na história, tem que ficar gravado que no lançamento do livro dos 78 Graus de Sabedoria, o tarô entrou numa nova fase, sabe? É um lugar muito importante isso, a importância da Rachel Pollack dentro desse processo. Eu acho que a Rachel Pollack tem uma forma de olhar o tarô que ela, ao mesmo tempo que ela consegue ser sensível a uma dimensão não apenas física, porque isso está presente no trabalho dela, ela vai falar, sim, sobre a possibilidade de vidas passadas, ela vai falar, sim, sobre a possibilidade de um mundo espiritual, mas em nenhum momento ela coloca isso como algo determinante na leitura. Ela fala, podem haver outras vidas. Ela fala, pode haver um mundo espiritual. Ela fala, podem haver espíritos. E talvez, se isso fizer sentido no teu contexto, você deva levar isso em consideração. Estão perguntando qual é o nome da autora. É esse nome que está aqui no topo. Ó. Rachel Pollack. Tá? Esse livro, aquele ali que eu acabei de mostrar, é uma versão em inglês. Mas esse livro especificamente tem tradução para português. Essa capa amarela não está a versão em inglês, mas é a versão comemorativa, né? De, sim, sei lá, sim, 20. Sim, eu tinha que ter. É o meu livro preferido de tarô. Foi lançado em março de 2019, essa edição aqui. Ou janeiro de 2019, enfim. Mas não mudou nada. É a mesma coisa, ela só colocou um prefácio na frente. Eu tenho a impressão de que ela nem sequer revisou o livro. Inclusive, o outro que você mostrou, que é o Wisdom Tarot, ela diz que é a versão... na verdade, ela tem vários livros, né? Mas ela diz que essa aí é a edição revista do 78. Tipo assim, olha, muita coisa lá eu mudei, porque agora é isso aqui. É a minha maneira como eu inclusive, chegou hoje, né? Então, assim, eu nem li ainda o livro. Mas eu tenho algum tempo, mas eu confesso que, assim, às vezes eu leio pedaços, né? Então, assim, é um livro que às vezes estou lá... Eu vou te falar que eu acho esse um jeito mais inteligente de ler livros de tarô. Muito poucos são os livros de tarô que você enriquece com eles lendo do começo ao fim. Eu não consigo mais pegar esse livro e ler de cabo a rabo. Então, assim, às vezes, vou ler hoje sobre a Lua. Vou ler hoje sobre tal coisa. Vou ler o que ele fala da corte. Eu estou fazendo um conselho da semana, que é um conteúdo que eu faço toda semana. E aí, naquele dia, eu estou com dificuldade de entender uma determinada carta num contexto. E aí eu vou e pego um livro na estante e vou ler o capítulo daquela carta. E aí fez total sentido para mim aqui. E é legal, né? Porque às vezes eu pego um livro com umas coisas dessa, tem coisas que eu sabia, mas eu meio que esqueci. Sim, e aí você fica meio que acostumado com determinado rol de você, puta, mas tinha isso aqui também, né? E agora fez total sentido. E talvez faça sentido agora que eu estou lendo, né? E não fazia sentido quando eu passei por aquele livro pela primeira vez, né? Então, quer ver uma autora que ela sempre... Eu não consigo ler o livro. É totalmente impossível para mim ler esse livro inteiro, que eu acho o jeito dela escrever muito chato. Já sei até o que é. Esse aqui. Nossa, o jeito dela escrever é chato demais. E sem contar que é um livro de 800 páginas. Sim, eu tenho um e-book. Já tem uma porrada de tempo. Eu nunca comprei ele físico. Mas... eu comprei por fetiche. Eu gosto de ter os livros de tarô de papel. É fetiche mesmo, sabe? E
E fora que eu acho que livro de consulta, para você abrir em e-book, não é a mesma coisa, não é a mesma experiência. Tem Assim. isso. É. Eu gosto de ler e-book, adoro o Kindle e tal, mas eu gosto de ler para literatura, assim, que eu vou ler o livro uma vez, talvez duas, não para ficar olhando sempre. Mas ela é uma autora que, para você, por exemplo, eu quero ver o que ela fala sobre tal assunto, é ótimo. Para isso, ela é ótima. Sabe? Para você tirar uma dúvida, ou, pô, Ela o tem que sido ela meio fala endeusada ultimamente também, né? As pessoas estão muito, tomando esse livro como se fosse a referência e, tipo muito, assim, muito. ok, tem uma Ó, coisa quer ver? interessante, mas... Uma coisa que ela faz muito bem mesmo, é os capítulos que ela tem falando sobre o funcionamento do tarô. As possibilidades de funcionamento do tarô. Isso é algo que ela fala magnificamente bem. Eu acho que ela trabalha isso melhor do que todos os outros livros que eu já mexi. Porque Sim, a grande realidade é que quase ninguém fala sobre isso, porque ninguém sabe. E ela não diz que ela sabe, só que ela fala sobre teorias, sabe? Porque talvez possa ser por isso, talvez possa ser por aquilo. E é bem interessante a forma como ela traz isso. sim. Mas o que eu estava falando da Rachel Pollack, ela faz ela traz essas possibilidades todas, mas ela não diz necessariamente que alguma coisa é verdade. E ela está sempre falando, ela fala muito sobre eu não sabia que a pronúncia era Kabbalah, eu falava Kabbalah, foi bom você ter trazido isso para mim. Tá aqui, a gente está sempre aprendendo. Ela fala muito sobre a Kabbalah, sobre a árvore da vida, mas também não coloca isso como determinante, que tem que ser assim que você tem que ler, sabe? E eu gosto muito desse jeito que ela tem de fazer as coisas, sabe? Sim. Eu acho que ela é taurina, mas é um jeito muito aquariano de fazer as coisas. De tentar integrar tudo e não dizer que nada é o certo. Tá todo mundo certo, sabe? Todo mundo tem uma Eu tenho posição. essa questão, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a aprender tarô, os livros que a gente tinha na época eram muitos livros de ordem hermética, e aí você sempre tinha coisa do tarô ligado a Kabbalah, ligado à letra hebraica. E aí eu comecei a ficar interessado nisso, eu comecei a efetivamente procurar onde eu podia estudar Kabbalah de raiz, né? Então a Kabbalah judaica, e em algum momento cheguei à conclusão assim, olha, letra hebraica e arcano do tarô não se conversam, não faz sentido, não é um sistema que se encaixa. E quando você procura as escolas herméticas, como é que elas definem as letras, elas não definem as letras de uma maneira judaica. Então, tem coisas que não fazem sentido, né? Então, você coloca lá, por exemplo, a letra Dalet, não é só a porta. Dalet fala do homem pobre. Gimel e Dalet estão sempre juntos, porque Gimel é o homem rico, e a letra Gimel tem uma forma de uma bota que vai em direção ao homem pobre. Porque você tem pobreza, né? O pobre mesmo, né? Também é chamado Dalet. Então, assim, se você segue uma escola francesa, Dalet é o imperador. Como é que o imperador pode ser um homem pobre? Se você pega a escola inglesa, Dalit passa a ser a imperatriz. Como é que a imperatriz pode ser um homem pobre? E aí, Gimel, sempre fala de movimento. Se você pega assim, como é que Gimel vai ser a papisa? Porque a papisa está lá com a bunda quadrada naquele trono. Né? Aí você vai vendo outras coisas, tipo, não faz sentido dentro de uma escola, se eu for pegar a significado, a atribuição das letras lá na raiz. Né? Então, a inicial das palavras tais, tais e tais, as letras se misturam assim, assim, sabe? Mas quando alguém fala isso comigo, você olha, eu acho que não faz o menor sentido, mas se você usa, vai na sua. E acabou-se. Não, eu concordo com você. E eu gosto muito dessa forma de ver as coisas, assim, que também é um pouco de experimentação, assim, sabe? E eu percebo que cada vez as pessoas elas estão mais buscando receber pronto e menos buscando... Por exemplo, as pessoas adoram um PDF com as palavras-chave, as únicas palavras-chave que você vai precisar para ler o tarô. E eu falo, gente, mas que tipo de... Eu não falo nem profissional, porque muitas dessas pessoas não são, mas que tipo de leitura você faz quando a tua base é um PDF com palavras-chave? Eu vou até ser mais chato, né? Eu fico pensando que trabalho você quer fazer se a sua fonte é um PDF pirateado na rede. Então, eu tenho muito orgulho de ter meus livros aqui. Eu tenho vários livros que às vezes as pessoas mandam para mim em PDF, e se eu acho que o livro é interessante, eu compro o original. Uhum. Livros É que uma estão coisa muito esgotados. triste assim no mundo do tarô, é que a maioria dos bons livros estão fora de impressão há muito tempo. Sim, Né? então esses livros que estão fora de impressão e eu tenho o PDF, eventualmente até passo para os meus alunos. Mas, tipo assim, eu passo porque eu sei que eles estão esgotados. Eu não vou passar um livro que está aí no mercado. Tipo assim, vai lá e compra.
né? Então, eu agora fazendo formação em psicologia, né? Eu tenho, os livros do Reich, por exemplo, são livros esgotados, mas os livros do Alexander Lowen estão aí. E as pessoas falam, mas quem me arranja aí o PDF do livro tal? Cara, 40 pratas, 50 pratas, você vai lá e compra o livro. Ah, não, mas é o mercado, porque o capitalismo, não sei o quê. Cara, mas o princípio é da ética, né? Então alguém escreveu, publicou, disponibilizou para que fosse comprado, né? Então, quando eu viro esse piratinha, né? E aí tem gente que acha que é uma justificativa, né? Estamos contra o sistema. Não, você está só querendo ser pilantra, sabe? Porque você queria ter 1000 PDFs para poder não valorizar quem produziu esse material, é uma coisa triste. Na verdade, assim, eu sempre bato muito. Eu finalmente cedi a ter uma biblioteca de PDFs para os meus alunos. Resisti bravamente durante um tempo, mas acabei cedendo exatamente porque muitos dos livros que eu recomendava, o próprio 78 Graus de Sabedoria, você só acha ele para comprar em sebo. Sim. Você não acha mais Por um ele para preço de comprar um numa loja. fígado. E caro, caríssimo. Por exemplo, tem livros de tarô que eu tô há anos procurando e de vez em quando eu acho. Eu lembro, eu vou lá na estante virtual e acho num preço bom. Mas livros que custam no sebo R$ 500. Gente, pelo amor de Deus. Eu posso estar fazendo 50 mil reais por mês e eu não dou R$ 500 em um livro velho. Claro. Sabe? E então, assim, aí, nesse caso especificamente, que são livros que realmente você só acha em sebo, é difícil mesmo. Então, esses eu falo. Agora, pô, a pessoa quando põe PDF de livros que estão perfeitamente fáceis de achar na Amazon, com frete grátis, sabe? Inclusive, assim, como você falou que você tem tempo que você não vê esses livros recentes, esse livro foi lançado recentemente, é daquele autor do Tarô Claro e Simples. Sim. Simple. E esse livro foi lançado ano passado, ou talvez no começo desse ano. Não, começo desse ano. E assim, para quem está começando, precisa de um livro de consulta, é surpreendentemente bom, assim, sabe? E é um livro que é fácil de achar. E só isso, no mundo do tarô, já é muita coisa. Então eu estou recomendando bastante ele, que é um livro de R$ 45 e que você acha em absolutamente qualquer lugar. Então, assim, é bom por isso. Porque todos os outros, esse aqui só tem em inglês, o que é super impeditivo para a maioria das pessoas. Boa noite, Cidinha. A maioria dos livros que eu tenho na versão em inglês, porque na versão em inglês eles ainda estão sendo impressos. E na versão em português, eles não estão sendo, sabe? E aí poucos livros que têm impressão em português, não é que eu não recomendo, mas às vezes são linhas que são opostas ao que eu mesmo estou falando. Então, o próprio mercado esotérico ele deu uma enxugada nos últimos anos, né? Então você não tem essa diversidade aqui já há um bom tempo, né? Então você tem meia dúzia de livros aí, tem a coletânea lá do Ney Naif, que vive sendo reimpressa e as pessoas tomam como assim a referência, que ok, né? Tem pontos bons e pontos ruins, mas a referência assim, é o que tem. Então, as pessoas vão ter lá o Ney Naif, vão ter o tarô mitológico, vão ter lá esqueci o nome dela agora, mas ela também é uma autora que tem 3 livros. Tipo, mas a gente acaba encontrando, né? Que aí, quem? Então, seria a Maria Celeste Ribeiro? Isso, que ela tem lá um livro de capa vermelha, né? E depois tem o coach tarô, que é uma coisa assim. Enfim, que a gente não tem. Então, assim, uma coisa que é importante na vida, né? Mas vamos colocar isso também no tarô, é saber o básico do inglês. E olha que assim, eu tenho livro em francês aqui, que eu nem leio francês, mas eu já comprei livro em francês, porque, tipo assim, porque tal assunto, essa é referência, eu fui lá e comprei, tipo assim... eu consegui um livro que era em francês, que é o Tarô de Marsella, da Françoise e do... Dicte Françoise. Isso! Esse livro você só acha ele por R$ 500. Eu achei por 60 numa livraria, num sebo de Ananindeua, no Pará. Olha só, achei por 60. Mas eles falam muito daquela questão da linha da vida, que foi o que inspirou a Maria Celeste Ribeiro. A Vera Martins trabalhava fazendo a linha da vida da Dicte Françoise. Eu, no meu tempo de aluno de tarô, vivia fazendo isso para Deus e o mundo. Né? Eu estou desenvolvendo uma coisa que mistura um pouco a Ângeles Arrian, esses dois, a Mary Kay Greer, enfim. Então, essas duas, na verdade, essas francesas. E só que eu não leio francês, nenhuma palavra. E aí eu achei uma edição em espanhol. Olha que coisa maravilhosa. Aí encomendei por R$ 60. Um livro que na Amazon tá 500.
Inclusive, existem alguns livros em espanhol muito bons e que, assim, ainda que tenha lá os falsos correlatos e tudo mais, mas, assim, espanhol mesmo que, né, o espanhol, de modo geral, não entende o português, mas a gente entende espanhol com uma certa facilidade. Vai ter tudo de uma Ainda mais palavra ou lendo, outra. né? Que você Pois é, pode parar e, enfim, checar. mas assim, a indústria editorial espanhola, em cima de todas dessas mancias, é muito rica. Então tem coisa muito boa por lá. Às vezes quando eu fuço, né? E aí às vezes descubro, às Oi, vezes, né? Sara, boa noite. Às vezes navegando num lugar e outro tem a referência de algum livro, e aí é legal, porque ou você consegue o livro físico, ou, de novo, né? A coisa de você conseguir lá o e-book, que aí o preço às vezes é mais em conta, e às vezes aparecem umas promoções malucas lá na Amazon e tudo mais. Então, Ó, aconteceu vale uma a pena. Estou situação com o juntando para e-book ler em algum momento. recentemente, que me deixou assim, bastante decepcionado, que foi com a Enciclopédia do Tarô do Kaplan, que é um livro Sim, que está esgotado há 1 milhão de anos, né? Os exemplares custam 500 para cima. sim, E aí na Amazon foi lançado o e-book da primeira edição, do primeiro volume. De uns tempos para cá, está acontecendo muito de pessoas piratearem, publicarem na Amazon um sim. livro como se eles fossem os autores de livros que já estão fora de impressão. A princípio eu achei que fosse. Eu fui no Instagram da editora e vi que realmente não, que era a editora que tinha lançado. Aí eu fui e comprei. Eu já caí nesse golpe de comprar livros que foram lançados por falsários, como se fossem Sim, os autores. E que, na verdade, era um PDF, assim, colocado lá, ficou horrível de ler no sim. Kindle. Não era realmente a editora, comprei. Era um PDF lançado como se fosse book. Ou Existe seja, a uma própria editora. É impossível ler no Kindle. É impossível ler no Kindle. isso é complicado, porque assim, isso é bom, tudo é algo para se discutir, né? Porque o PDF, desculpe, o e-book, ele precisa ser concebido para ser um e-book. Sim. Não dá para você pegar um Inclusive arquivo com relação qualquer à que você... navegabilidade, né? Então, se você clicar lá no ter lá o índice, você clicar no índice, você ir para a página tal, não sei o que tomar. Porque se eu, simplesmente eu pego um livro e transformo num PDF que vira lá um mob da vida para poder funcionar, é muito ruim para ler. E E aí, dependendo da inclusive, natureza também... do livro, então, por exemplo, o Kaplan é um livro ricamente ilustrado. É que lá ali numa tela de um tablet, mesmo que você tenha lá uma definição boa, está longe de ser um livro que é grande, você olha as cartas, tipo, perde. Né? Eu tenho alguns livros de base marketing, né, de planejamento, a coisa toda, que assim, às vezes você tem várias coisas que são feitas de uma maneira visual, que aí é bom, né? Então é legal, às vezes, você percorrer lá os comentários lá da Amazon, né? Que a pessoa está falando do livro, que o cara pensa assim, cara, esses gráficos ficam péssimos pra você ler no e-book. Mas, então beleza, então vou comprar o livro físico, que é diferente, né? Você abrir a página, né? Às vezes a ilustração é de página dupla, às vezes até o livro Ó, tem um quer ver um forro. livro que eu comprei? Eu acabei de comprar o livro de papel e não sei quando ele vai chegar, né? Mas eu comprei. Foi o Tarot for Yourself, da Mary Kay Greer, que tava a edição comemorativa do e-book. Pois é, mas a edição comemorativa do e-book tava R$ 12. Sim, A comemorativa, a tradicional tá 70. Vai entender quem dá R$ 70 no e-book. Beleza, comprei. Adorei o livro, isso tem um tempo já, tem uns meses. Adorei o livro, gostei. Só que, por ser um workbook, ele ficou uma bosta como e-book. Claro, eu ainda consegui ler, aproveitar, usar para o que eu queria, mas não é a mesma experiência, ele não foi não. reconcebido para ser e-book. Eles só pegaram o arquivo, transformaram em e-book e lançaram. E as editoras estão fazendo isso. E não é culpa dos autores, é culpa das Da editoras, que não editora. estão fazendo um bom trabalho. Até questão de recurso, né? Porque assim, a história que você tem lá do e-book, que às vezes assim, a letra está pequena, você vai e amplia, e essa letra é fluida, né? O texto é fluido, aí você ganha cor, porque às vezes você tem uma miopia, ou por causa do ambiente que você está tomando. Se você faz isso no livro que simplesmente ele foi convertido, você simplesmente amplia e você perde, né? Tem que ficar Aí você tem que ficar andando com a página para lá e para cá para conseguir. Ah, Por exemplo, um e-book que foi concebido para ser e-book, você pode dar zoom especificamente na imagem para ela ocupar a tela inteira. Eu sim, faço muito isso. Eu sei que é coisa de gente maluca, mas, por exemplo, eu tenho o costume. Eu tô falando várias das minhas neuroses aqui, tá ficando uma coisa meio desagradável.
Eu tenho o costume de ter a versão e-book e a versão de papel de alguns poucos livros, principalmente Sim. quando eles são ilustrados. Se o e-book for bom, eu consigo, por exemplo, abrir a imagem na tela do computador e olhar o livro, porque às vezes a imagem num e-book bom é melhor do que no livro de papel. Ou, por Eu tenho exemplo, alguns já livros que eu acabei aconteceu... comprando também, de ter o físico e o eletrônico, porque eu sempre, agora a gente não vai para lugar nenhum, né? Mas eu sempre fui maluco de ficar andando com o livro dentro da mochila. Que é o que eu tô lendo quando eu tô no metrô, indo, né, para algum lugar. E às vezes você ter esse livro no celular é muito mais prático, né? Sim, Então, não, alguns livros que eu comprei, aí eu comecei a ver, puta, aí, principalmente quando sai promoção, né? Às vezes você pagou, sei lá, tipo, uma grana no livro físico, aí aparece por 9 pratas, 12 pratas como e-book. Aí eu vou lá e exatamente o compro. que acontece comigo, sim, sim. E aí eu tenho, sei lá, hoje eu devo ter uns 50, 60 e-books, eu tenho Kindle desde 2010, sei lá, 2011. E aí você vai comprando, né? A mesma conta da Amazon, aquilo vai se acumulando lá. E então, assim, acaba que, por exemplo, eu tô deitado na cama lendo, preparando alguma coisa, lendo alguma coisa. E aí eu lembro, putz, esse autor fala uma coisa bacana que eu queria usar aqui. Ao invés de levantar, procurar o livro nesse monte aqui, eu abro o Kindle e eu digito a frase. E o Kindle já me mostra a página do livro. Porra, aí é, sabe, é perfeito. Né? E eu sou o cara de dar highlight em determinados trechos, né? Então, tipo, vou lá marcando aquela coisa toda. Então, eu faço isso no livro físico, fazendo no Kindle é ótimo também, porque às vezes quais são as minhas observações. O que é curioso, né? Porque assim, eu tenho muito uma memória fotográfica, né? Então, às vezes eu sei exatamente em qual livro que eu vi, qual lado da página que tá, e assim, tipo assim, isso aqui estava na parte. Então, eu vou lá direto, né? E aí, quando você está num Kindle, ferrou, né? Porque o que é frente, o que é verso, o que é par e ímpar, né? O que é frente, o que é Por final do livro. exemplo, eu tenho o costume de memorizar o número da página do livro que eu estou lendo, porque eu não costumo usar marcador de página. E até porque às vezes eu esqueço um livro que eu estou lendo e vou reabrir ele no ano seguinte, aí o marcador de página marcou a página de fato, manchou a minha página. Então eu tenho essa mania de não usar. Só que no Kindle não dá, porque em cada aparelho que você abrir, a página tem um número diferente. Então já Então você tem como aconteceu. trazer a linguetinha, né? Você Sim, sim, tá. mas é porque, por exemplo, nessa coisa de você ler você ter o mesmo livro de papel e como eu Sim, falei, sim. são as minhas Ah, neuroses. tá. Aham. E aí tentar continuar do ponto em que eu parei no livro Sim, digital sim, sim, não dá, entendi. porque no Kindle era a página, estava no celular, era a página 2430 e poucos. E aí no de papel é a página 90. Mas é Sim. porque o celular tá desse tamanho. Então, Marcelo, a gente está falando aqui dos assuntos que são as cachaças, e se deixar a gente vai continuar falando, mas eu quero te agradecer por essa fantástica live. Acho que tem coisa aqui que, enfim, é super importante de todo mundo, quem está começando e quem já está há alguns anos no tarô, refletir sobre essas coisas. Quero te agradecer o convite, como eu falei, te acompanho há muitos anos, então ter você fazendo uma live comigo é muito importante para mim. E, gente, quem tá aqui vindo quem tá assistindo a gravação e tudo mais, lembre-se de seguir o Marcelo no Zéfiros Tarô. O site dele tem muita coisa incrível. Agora eu não lembro a extensão, porque no meu já tá salvo nos favoritos. Qual é a extensão do site atual? É zefirostarô.com.br. Bom, mas ficou melhor ainda. Ótimo, então. Agora ficou bom. Eu estou tentando atualizar esse site, né? Só que fazendo 15 mil coisas ao mesmo tempo está complicado, mas de rever os textos, né? Então, não só por causa da nova ortografia, mas também quando você para ler de novo, tipo assim, putz, isso aqui seria melhor escrito dessa forma e tudo mais. Então, em algum momento, sabe lá Deus quando vão ter o site novo, vai estar lá. Então, tem um acervo maravilhoso de informações, de coisas que acumuladas aí nos últimos 13 anos. Aproveita, né? E aí acompanha aqui no Instagram, acompanha. Eu tenho mais usado hoje o Instagram do que o Facebook, né? Mas aí volta Eu meio também aqui. eu meio que aposentei. Eu tô lá no Facebook, não vou excluir, claro, mas assim, com essa nova atualização, o Facebook ficou, sabe, não tá dando mais. A própria demanda mesmo, né? Eu vejo que as pessoas estão mais aqui do que lá, né? Então lá, às vezes, eu só replico do Instagram para a página do Facebook, mas aqui eu estou sempre colocando, né? Às vezes uma reflexão sobre determinada carta, uma discussão sobre, né? Então, e aí eu trago sobre tarô, trago sobre Mahalila, às vezes trago lá outros oráculos que eu utilizo aqui e traz alguns insights, né? E aí tem a programação, né? Então sempre tem curso, todo mês tem curso de um final de semana,
Tem os cursos que são semanais, né? Que são longos. Então, só me acompanhar lá e ver o que está rolando. Tá legal? Gente, lembrem-se de seguir. Até porque agora, essa semana, eu descobri que o Instagram tá mostrando as lives pra gente que não segue nenhuma das pessoas que estão participando. Então, lembre-se de seguir ambos nós dois. É só clicar nos nossos nomes lá no topo que vocês conseguem acessar a gente. Marcelo, muito obrigado. Uma boa noite, bom descanso para vocês. Gente, todo mundo que ficou com a gente até o final, muito obrigado e até a próxima. Abraço para todos. Tchau, tchau.